Olá pessoal, como vão todos? Aqui Jason falando. Hoje eu vim trazer um assunto para vocês, a pergunta de um inscrito, Bruno. Bruno me perguntou o seguinte: Jason, o que você acha dessas notícias que estão vindo de Portugal sobre a deportação de imigrantes? Você acha que Portugal vai melhorar? Porque quem assiste outros vídeos meus vai entender que eu não sugiro Portugal a um imigrante, né? Eu acho que é o pior país que se tem da União Europeia para imigrar. Então eu disse, Bruno, Portugal está entre a cruz e a espada. Tem um ditado, alguns ditados de Santa Catarina aqui, que é entre a cruz e a espada, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E eu vou explicar para vocês, tanto brasileiros como portugueses, essa é a minha opinião. Gostaria de ouvir ver os comentários de vocês, se concordam ou não. Então assim, ó, eu estou acompanhando alguns vídeos de outros youtubers, principalmente youtubers portugueses, alguns que já fazem uma campanha, de certa forma, velada, para tirar os imigrantes de Portugal, e eu vejo eles postam alguns vídeos dos próprios portugueses. Então um vídeo, vou citar um que me chamou bastante atenção. O português ele dizia o seguinte: olha, os meus avós trabalharam muito, migraram, guardaram dinheiro e investiram em Portugal. Compraram casas, se eles soubessem que Portugal fosse virar o que virou, Portugal não é mais o Portugal que eu conheci, hoje eu não reconheço mais Portugal. Este português falando nesse vídeo que ele mesmo gostaria de investir em Portugal, embora Portugal estivesse muito caro, mas ele ainda tinha condições de comprar em Portugal, mas ele não investiria mais em Portugal porque ele não reconhece mais Portugal. Ele queria investir, mas cada vez que ele visita Portugal, não é mais o Portugal que ele conheceu, então ele até queria comprar uma casa, mas isso fez ele desistir, né? Mas assim, prestem atenção, olha só o que ele falava. Ele, de certa forma, eu senti bastante preconceito dele em relação aos imigrantes, mesmo ele sendo imigrante, mesmo ele estando falando de outro país da União Europeia. Então, vejam só vocês, em nenhum momento ele citou a vontade de voltar para Portugal a viver e contribuir. Eu imagino, ele não citou isso no vídeo, mas eu imagino que a intenção dele seria comprar em Portugal, talvez quando estivesse aposentado para os brasileiros, acho que o português é em reforma, né, que não se trabalha mais, retornar a Portugal. Não para contribuir com mão de obra em Portugal. Então assim, ó, Portugal, ele disse, ele não reconhece, mas Portugal, eu concordo plenamente com ele. Portugal não é mais dos portugueses há muito tempo. Portugal, além de não ser mais dos portugueses há muito tempo, Portugal hoje não se mantém mais sem a mão de obra dos imigrantes, dos brasileiros, dos africanos, dos venezuelanos. Portugal não se mantém mais. As notícias que se vêm de Portugal é que Portugal hoje está com aproximadamente, a grande maioria das notícias é muito parecida, 700 mil habitantes, né? Eu duvido que é 700 mil. Eu, Jason, os portugueses me chamam pelo sobrenome, senhora Pereira, duvida que são 700 mil. É muito mais, e vocês no fundo sabem disso. Então como que Portugal vai se manter sem imigrantes? Né? Vejo acusações do tipo assim, e é muito comum, porque Portugal serve para os brasileiros, para os africanos migrarem para cá e migrarem para Portugal e conseguirem os documentos e depois vão para a Europa, então só nos usam, digamos assim. Qual seria a vantagem de um imigrante imigrar para Portugal se não fosse essa ilusão desse documento rápido, né? Se não fosse essa ilusão, porque essa questão do documento rápido é uma ilusão. Quem é imigrante, que é sincero, que fala a verdade, sabe disso. Geralmente, o imigrante ele fica anos escravo de Portugal, escravo do sistema. Eu fui imigrante em Portugal. Eu poderia trabalhar legalmente, trabalhei legalmente em Portugal,
mas eu não poderia me ausentar do país, eu não poderia nem visitar o Brasil enquanto não saísse a minha residência. Mas eu poderia trabalhar legalmente, mas não posso contribuir para o país, posso pagar impostos no país, mas não posso me ausentar do país. E ficar ali, tem que andar na linha, não pode fazer nada de errado, porque senão já a sua residência não sai, você vai ter problemas. Então qual seria a vantagem, vocês portugueses, para um imigrante ir para Portugal? Ah, mas senhor Pereira, é isso mesmo que nós queremos. Nós não queremos mais imigrantes aqui. Imagine uma situação, imagine que as suas preces, você, português preconceituoso e burro, parvo, isso aconteça, como que Portugal vai se manter? Os lares de idosos, para os brasileiros, os asilos, a grande maioria dos idosos de Portugal, o fim da sua vida, boa parte do fim da sua vida, são nos lar. Dentro de um lar, ou para os brasileiros, um asilo, tá? Quem vai cuidar deles? Vocês já pensaram nisso? Visitem um lar e vejam a quantidade de mão de obra estrangeira. Quem vai manter de pé a lavoura, o trabalho no campo em Portugal? Vão ser os portugueses? Olha, eu nunca vi ninguém trabalhando no campo em Portugal sendo português, com exceção aos proprietários da terra. Tá? Fora os proprietários, todos imigrantes. Quem vai manter os cafés em Portugal? Vocês portugueses que têm um pouquinho mais de conforto financeiro, que têm uma casa ou outra com renda, que recebem uma renda, rendas absurdas. Por Portugal, isso não é o senhor Pereira que está falando. São várias reportagens, além da minha conclusão, que eu estive lá. Portugal é um dos países que tem as rendas mais altas da União Europeia. Quem vai pagar essa renda? Os portugueses? Ah, mas não importa, a gente quer mesmo assim. Portugal está perdido sem mão de obra. E vocês estão colocando o problema de Portugal nos imigrantes. Os imigrantes são apenas um pequeno problema que os políticos de vocês criaram. Portugal está nessa situação porque Portugal é governado por bandidos, tão bandidos como os governantes brasileiros. Vocês não conhecem o Brasil, vocês acham que o Brasil é o que vocês veem nas novelas. Nós temos uma grande emissora no Brasil, que acredito que a mais forte em produção de novelas muito boas, por sinal. Há uma época eu assistia, hoje eu me recuso a assistir uma novela produzida por essa emissora, e vende uma imagem de um Brasil que não é. Ela vende uma imagem de uma pequena parte do Brasil, e vocês acham que o Brasil é isso aí. O Brasil é riquíssimo. Portugal, ele não carrega água em recursos que o Brasil tem. O Brasil tem minério, pesca, agricultura, produção industrial, tudo. O Brasil é superior a Portugal. Tá? Em compensação, nós também somos superiores a Portugal na questão dos ladrões, dos bandidos, é o que torna o Brasil quase insuportável a grande maioria não a grande maioria, mas uma boa parte do território brasileiro. Então são os ladrões, e o país é riquíssimo. Só que Portugal está no mesmo caminho. Os nossos políticos, afinal, devem ter aprendido com os de vocês, porque nós somos colonizados por portugueses, né? Então, as raízes brasileiras são português. O senhor Pereira saiu da onde esse sobrenome? Eu tenho sobrenome português. O meu avô era descendente de português. Tá? Então, assim, Portugal tem jeito em questão financeira, tá? Então, se vocês dizem, mas então por que você mesmo, senhor Pereira, chegou a migrar para Portugal? Iludido. Iludido com youtubers que falam que é isso, que qualidade de vida. Não, qualidade de vida sem dinheiro não existe. Qualidade de vida para o miserável não existe. Então, me expliquem vocês portugueses como que um imigrante ganhando salário mínimo, mas a esposa ganhando salário mínimo, com uma criança pequena, que muitos caem nesse conto de fada,
tenha uma qualidade que seja de vida digna. Nem guardar dinheiro, nem fazer uma reserva em Portugal. Me expliquem. Eu não entendo. Vocês, portugueses, abandonaram o país já há tempo. Os que não abandonam o país são os que, por algum motivo, têm uma vivenda que herdou de um pai, ou mora com os pais, ou tem já uma estrutura que alguém deixou para vocês. Senão, vocês estão fora do país. Eu nunca conheci um casal de português com uma criança pequena, vivendo em Portugal, pagando renda e longe da sua família. Isso é comum no Brasil. Então, o brasileiro ele nasce em uma região e aquela mais fraca, ele se muda para outra, paga aluguel, ele consegue dar conta da vida. Eu nunca vi nenhum português, ele sai de Portugal. Então assim, ó, vocês são, a grande maioria dos portugueses são bem religiosos, rezem. Rezem para que os governantes de vocês mudem um pouquinho a mentalidade e consigam aos poucos achar uma saída para vocês. Porque eu não vejo. Eu não vejo assim. Talvez daqui 20, 30 anos, quem sabe, primeiro eles vão ter que realmente destruir Portugal de vez. Mas após essa destruição, quem sabe reconstruir Portugal, um Portugal novo. Porque o Portugal que existe atualmente está em maus lençóis. Um grande abraço a todos. Se você de alguma maneira acompanhou o vídeo até aqui, gostou, se puder compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço a todos. Um grande abraço.